Fala galera, bem-vindos a mais um PharmaCast. Eu sou a Isa E eu, a Juliana. e o tema de hoje é sobre o sistema endocannabinoide. É com muito prazer que recebemos o nosso convidado Tarcísio, que é formado em farmácia e pós-graduado em farmácia clínica e hospitalar, E Bogleiro. criador de conteúdo. Bom, Tarcísio, você poderia falar mais a respeito sobre você, de por que escolher essa profissão? A gente queria conhecer melhor. Tá bom, gente, fiquei muito feliz pelo convite, obrigado de coração. Bem, meu nome é Tarcísio Antônio, eu sou farmacêutico, graduei no ano de 2020. Atualmente sou responsável por um hospital psiquiátrico aqui no DF. Também trabalho na vigilância sanitária no estado de Goiás. Sou pós-graduado, como eu disse anteriormente, em farmácia clínica e hospitalar. E também sou professor e nas horas vagas atuo como blogueira. Faço criação de conteúdo em educação e saúde na internet. Bom, como é para você conciliar essa sua área de farmácia, né, ser farmacêutico e criador de conteúdo? Bem, eu vi uma demanda muito grande de falta de informação que eu posso falar que são fiéis, né? Então a gente via muita coisa na internet que eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é verdade? Será que alguém acredita nisso? Então acho que falta realmente profissionais que trabalhem nesse tipo de criação de conteúdo desde a explosão, né, desses vídeos na internet que trazem realmente informações que não têm comprovação científica. Então o nosso nicho ele é um pouco perigoso para quem trabalha em educação e saúde, porque nós não estamos vendendo, vamos supor, sapatos, eu não estou lá expondo roupas. Informação. Exatamente, a gente está lidando com saúde, com medicamento, com produtos que alteram a saúde do ser humano que está utilizando. Bom, nós separamos algumas perguntas, né, sobre esse tema e queríamos tirar essas dúvidas com você. Então, a nossa primeira pergunta é como funciona o sistema endocannabinoide? Bem, então esse nome ele já diz muito sobre ele, né? Essa palavra endo é um prefixo que vem do grego, que significa de dentro. Ou seja, ele é um sistema endógeno, que vem do nosso próprio organismo. Ele é um sistema neuromodulador. Eu gosto de falar que ele é um sistema de refinamento ou de controle. Então, para a gente entender melhor como isso funciona, a gente tem que voltar lá como ocorre uma sinapse, né? Então, a gente tem o neurônio pré-sináptico, temos a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Então, o neurônio pré-sináptico ele recebe essa informação através do impulso elétrico, né? Então, esse potencial de ação vai virar um impulso químico. Então, o neurônio pós-sináptico vai receber essa informação. Então, ele vai processar esses receptores nessas substâncias endocannabinoides e vai jogar lá de volta para o sistema pré-sináptico. Então, na verdade, o sistema ele vai basicamente de linha reta, sempre do pré para o pós. Já o sistema endocannabinoide ele vai na contramão disso. Do pós, ele joga lá para o pré. Então, ele joga principalmente a anandamida, que é para dizer principalmente, olha, a gente já entendeu a informação, para de mandar que a gente já entendeu. Então, cessa aí. Então a gente tem uma teoria muito interessante sobre a epilepsia, que é justamente atuando no sistema endocannabinoide. É como se o neurônio pré-sináptico estivesse mandando muita informação para o neurônio pós-sináptico, que ele está falando assim, ó, cara, para de mandar informação, já chega, eu não estou dando conta mais. Então a gente não tem esse bloqueio. Então aí ocorre aí a crise de epilepsia. Bom, você poderia nos falar um pouco mais sobre os receptores CB1 e CB2? Bem, então, os receptores CB1, eles são encontrados principalmente no nosso sistema nervoso central, mas isso não significa que ele possa ser encontrado em outros órgãos também, como, por exemplo, no sistema digestivo. Então, a ativação dele está muito relacionada a efeitos psicoativos, né? Ou seja, as psicoses, seja alucinação ou delírios, a alteração da nossa senso-percepção, mas também está relacionado a processos no controle da dor, no controle do sono e até do humor também. Já os receptores CB2, eles estão ligados a nosso sistema inflamatório e imunológico, né? Atualmente ele está sendo muito utilizado para desenvolvimento de medicamentos na doença de Crohn, que é uma inflamação do trato gastrointestinal, e também para artrite reumatoide. A gente queria também saber o que acontece com as ligações dos receptores CB1 e CB2. Bem, então, quando esses receptores recebem os endocannabinoides, tanto o CB1 quanto o CB2, ocorre uma ativação de diversas respostas celulares. Como, por exemplo, o CB1 ele é sempre ligado ao nosso sistema nervoso central. Quanto ao CB2, ele é relacionado à resposta inflamatória e imunológica. Então, o sistema endocannabinoide, ele precisa funcionar ele tende a procurar homeostase.
justamente para manter esse equilíbrio do nosso organismo. Bom, com o seu conhecimento nessa área, você poderia tirar nossas dúvidas sobre quais são os fármacos que atuam hoje no sistema endocannabinoide? Então, nós temos alguns fármacos que atuam nesse sistema. Então, principalmente os canabinoides, né? Atualmente existem vários canabinoides, mas os mais famosos são o THC, que é o tetraidrocanabidiol, e o CBD, que é o canabidiol, né? Então, são derivados da cannabis sativa, ou seja, da maconha. Mas a gente também tem alguns medicamentos que vão modular principalmente essa função desses receptores. A gente tem, por exemplo, o rimonabanto e a anabilona. Mas assim, é extremamente importante ressaltar que esses medicamentos eles são vendidos somente com prescrição médica e existem legislações específicas para cada país. Nesse caso aqui do Brasil, nós seguimos o nosso órgão regulador, que é a Anvisa. Então, aproveitando o assunto dos fármacos, né? A gente queria saber se cannabis gera mesmo emagrecimento. Então, atualmente tem uma grande teoria que a cannabis gera emagrecimento. Mas assim, infelizmente nós não temos estudos científicos suficientes que comprovem isso. Mas o que nós sabemos o quê? Que a cannabis ela tem um grande efeito no controle da ansiedade. E consequentemente aí ocorre uma redução do peso. Justamente porque pessoas ansiosas tendem a comer mais. Mas assim, em relação a outro assunto, a gente não tem estudo científico suficiente ainda não. Então lá no ano de 2006 nós tivemos um medicamento chamado rimonabanto. Ele foi considerado assim, um dos melhores para o controle da obesidade, justamente porque ele bloqueava esses canabinoides no nosso sistema nervoso central. Então ele causou assim, uma redução de apetite que jamais foi atingida por nenhum outro fármaco. Agora é um momento mais descontraído do nosso PharmaCast. A nossa produção separou 3 perguntas da nossa galera do nosso chat. A primeira pergunta é do Eduardo. Ele quer saber por que o THC é diferente do CBD. Tá, então, os dois são canabinoides, né? Só que o THC, ele já é voltado mais, como posso dizer, de um modo não terapêutico. É o lado que traz coisas negativas pra gente, como, por exemplo, ele já vai alterar a nossa senso-percepção. Então, pode causar alucinações, tanto visuais quanto auditivas. Então, a pessoa geralmente começa a escutar vozes, geralmente são vozes de comando para ela fazer algo que não é interessante. Começa a ter alucinações visuais, começa a ver dragão, ver gente morta, ver vultos, né? Então a gente tem essas alterações aí que é relacionada ao THC. Já o CBD, que é o canabidiol, ele já é usado para o modo terapêutico. Então ele é muito utilizado para tratamento de algumas doenças. Então, a gente tem epilepsia, por exemplo, o tratamento da ansiedade, insônia. Então ele aí já é mais o lado bonzinho, o bem dos canabinoides. Agora a Blenda, ela quer saber se automedicar é um risco a longo prazo. Gente, então, essa aí é a nossa luta diária enquanto farmacêutico, é justamente para lutar contra a automedicação. A gente costuma dar exemplo até do pessoal da escola, de faculdade. Tô com dor de cabeça. A pessoa já tira uma farmácia assim da bolsa, coloca assim em cima da mesa, ela tem dipirona, paracetamol. Então o que acontece? Inclusive eu tenho isso. Tá vendo? Você entregando aí. Então quando isso ocorre, a gente pode acabar mascarando outras doenças. Então se é uma pessoa que tem dor de cabeça recorrente, ela vai ficar tomando ali analgésico, como paracetamol e dipirona, pode estar mascarando, por exemplo, uma enxaqueca, né? Que é uma linha de tratamento diferente. E fora que o uso desses analgésicos e anti-inflamatórios, com o tempo, eles podem trazer sérios riscos para o nosso sistema gastrointestinal. Pode trazer úlceras, tá? Então é bem problemática essa questão aí. Agora está uma pergunta polêmica. Você é a favor do uso ou não do cannabis? Depende, sim, mas com algumas exceções. Tá, se você estiver falando do uso in natura, né? Então, quando a gente utiliza a planta de modo in natura, a gente traz todos os canabinoides, tanto os bons quanto os ruins. Então, nós não temos esse filtro. Agora, quando a gente sintetiza em laboratório, trabalha com a planta no laboratório, a gente consegue recolher os canabinoides que são para uso terapêutico. Aí sim, eu sou totalmente a favor, que é utilizado para tratamento de várias doenças, que é de modo terapêutico. Agora, fora isso, não. Assis, é isso. A gente queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua informação que você agregou no nosso podcast, né? A galera ficou muito feliz quando você entrou em contato com a gente.
Então a gente queria agradecer de coração mesmo a sua disponibilidade. A gente queria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir e acompanhar o seu conteúdo. A gente então reitera novamente um agradecimento pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. E para quem tem interesse de me seguir, é só digitar lá Tarcísio Antônio com 2 Os no final, tanto no TikTok quanto no Instagram. É isso, gente. Obrigado. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau.